Sejam bem-vindas! Oi, gente, como vocês estão? Estão bem? Espero que sim, porque a gente está muito bem e está muito feliz também com a nossa convidada. Mas, antes de mais nada, a gente queria agradecer a CW15, que é o nosso parceiro dessa temporada e de outras também. A gente tem esse espaço que a gente faz as gravações, que é um espaço climatizado, a gente tem uma TV, por isso que fica o nosso logo aqui. A gente tem todos os utensílios, inclusive, que vocês veem na gravação, é tudo daqui. Então, se vocês quiserem conhecer, se você é um profissional, um psicólogo ou um empresário que quer fazer uma reunião, principalmente em Marília, que não tem muito espaço, a CW15 é o lugar perfeito para você fazer isso. E o endereço, o Instagram deles, eu vou estar aqui embaixo. E agora, gente, vamos conhecer aqui um pouquinho da Jéssica Posser. Falei certo, né? Falou. Então tá. Gente, ela é assim, é mil e uma coisas. A gente vai conhecer um pouquinho da história dela, um pouquinho do que Deus fez, do que Deus tem feito na vida dela. É líder do Ministério de Intercessão da nossa casa, da nossa igreja. Ela é totalmente assim, gente, trabalha com tudo na linha do esporte. Então, para você que gosta dessa área, você vai amar conhecer ela, um pouquinho do que ela faz, né, da direção que Deus deu para ela. Então, senta aí que a gente agora vai conhecer um pouquinho da história dela. Seja bem-vinda. Obrigada, Gurias. É um prazer, um privilégio estar aqui com vocês, né? Meu nome é Jéssica, sou formada em Educação Física desde 2014. Vim do Rio Grande do Sul, mas na verdade eu estou em Marília há 16 anos, né? Eu vim com 17 anos do Sul, já estou quase metade da minha vida gaúcha, metade paulista. Porque esse ano fez 16 anos já que eu estou em Marília. E eu vim com 17 anos, né? Então eu vim para Marília, sou formada em Educação Física. Tenho também uma assessoria de corrida, que eu trabalho com corrida, eu gosto muito dessa parte esportiva. Eu acho que a corrida, às vezes as pessoas falam, né? Nossa, mas é muito difícil correr. E na verdade a parte física é a parte mais fácil. O difícil é mais a parte mental, né? Porque a corrida ela trabalha muito a mente também. E além disso, né, tem uma linha de skincare com a minha irmã, voltado também para a área de corrida, que é protetor solar em bastão, voltado para atletas. Então, a gente faz de tudo um pouco. Visionária. Já tem um kit completo, a assessoria, o treinamento, a skincare. Tudo. O que te fez sair de onde você morava para vir para Marília? Então, eu vim para Marília com 17 anos, eu fui contratada pelo time daqui, eu jogava futebol profissionalmente, né? Joguei durante 5 anos, e aí nesse meio tempo eu ganhei bolsa atleta, então eu fiz educação física, mas na verdade não era educação física que eu queria. Porque quando eu morava no sul, lá é muito voltado para a parte do agro, né? Então eu laçava em rodeio. Isso vocês não sabiam, né? Gente! Pois eu laçava em rodeio. Então eu tinha muito nessa parte de rodeio, boi, essas coisas. Então eu queria fazer o quê? Veterinária. Porque o meu tio é veterinário, hoje ele já é aposentado, né? Mas é veterinário. Só que quando eu cheguei aqui, não tinha opção de veterinária. Porque como a veterinária é o dia inteiro, integral, e eu tinha que estudar, eu tinha que jogar, tinha os compromissos do futebol. Então, a minha segunda opção era educação física. Né? E a minha tia sempre falava, Jéssica, tu vai ser professora. Então, e eu falava, não vou. Olha eu aqui hoje. Tá vendo? Porque eu sempre fui da área do esporte, né? Então, eu vim pra Marília pra jogar. E, na verdade, a minha mãe deixou eu vir, porque eu vim menor de idade, né? Minha mãe deixou eu vir porque ela falava assim, a Jéssica vai durar 3 meses lá. Porque, na verdade, dos meus 13 aos 16 anos, eu estava saindo de uma depressão que eu tive muito forte. Então, eu estava saindo dessa depressão. Então, a minha mãe falou assim, vou deixar, mas não vai dar certo, né? E olha eu aqui, 16 anos. E seus pais estão lá até hoje? Toda a minha família, só eu. Você saindo de uma depressão, você decidiu, mesmo assim, tô indo, gente, beijo! É porque, na verdade, nesse período de depressão foi quando eu fui pro rodeio, né? Que eu laçava, porque eu tinha que movimentar minha mente, eu não era convertida ainda. E aí eu fui pro esporte, o esporte ajuda muito, né? Nessa questão. Depressão, ansiedade, crise do pânico, tudo isso. Mas eu vim assim, eu falei, eu vou ir, vai ser 1 ano e vou voltar. Aí deu 1 ano. E era o meu sonho ser jogadora, né? Eu falo que eu realizei meu sonho, que é jogar em alto nível, competir em alto nível, então eu realizei esse sonho. Aí eu falei, não, vou ficar 1 ano. Aí eu fiquei 1 ano. Aí eu falei, bom, acho que dá mais 1 ano. Aí eu fiquei mais 1 ano, mas foi um período muito difícil. Porque a minha família é muito unida, né? A gente é muito família lá no sul, a gente tem muito esse hábito. Então, por exemplo, todo domingo tem churrasco na casa de um tio. E se reúne toda a família. E tipo assim, 20, 30 pessoas, gente, não é pouca gente. Nossa. Porque a minha família é muito grande.
E você veio pra cá e sozinha. Isso. Cheguei aqui, não tinha família, não tinha amigos, não conhecia ninguém. Não conhecia nem a cidade, nem o estado, nunca tinha saído do Rio Grande do Sul. Meu Deus. E como que foi pra você se adaptar, assim, conhecer as pessoas? Então, eu vim e eu morava em alojamento. Então, no alojamento, a gente morava, teve épocas que a gente morou em 15 pessoas. E a gente de tudo que é lugar. Meu Deus. Então, eu falo assim que hoje eu olho para trás e foi um tempo de aprendizagem. Essa questão de tu entender por que o outro é diferente. De tu entender, às vezes, a fala do outro, o jeito do outro, porque cada um carregava uma história, né? Então, isso me lapidou e me ensinou muitas coisas que eu falo que hoje eu olho para trás e sou muito grata a Deus. Porque é difícil, gente. Imagina tu morar com 15 gurias. Nossa. Meu, cada um do jeito, de uma maneira. Meu Deus, era um negócio. muita gente. É muita gente. Aí, tipo, tu chegava da faculdade 11 horas da noite. Cansada, tu queria dormir. Tava o povo gritando no meio do corredor, porque ninguém falava baixo, né? Imagina, 15, chegava a dar o eco. Mas, assim, foi um tempo de aprendizagem muito grande, assim, sabe? Eu sou muito grata a Deus. Porque hoje eu falo assim, eu consigo às vezes ver uma pessoa, mas essa pessoa é difícil. Mas existe uma história por trás dessa pessoa. E às vezes ela está refletindo só dores, traumas que ela carrega, né? E a gente consegue ter esse olhar. Nossa. E como que foi o seu processo de conversão? Então, eu joguei até 2014. Eu parei de jogar e naquele mesmo ano eu me converti, né? Mas na verdade a minha primeira célula foi Tem os Jogos Abertos, não sei se vocês já ouviram falar, que são os melhores times das melhores cidades do estado de São Paulo. Nos Jogos Abertos, o Caio, que era jogador do MAC, na verdade fazia parte da comissão, ele fez uma célula. Gente, uma célula, pensa, era em escola, sabe? Numa sala da escola, aquele monte de guri, era gente do futebol, do atletismo, eles convidavam todo mundo, tipo, dava hora da janta, eles gritavam, gente, vai ter célula hoje, eu nem sabia o que era célula. E aí eu fui, e aí eu falei, gente, que doideira. Jovens cantando, adorando, e era um mundo totalmente diferente de onde eu vim, né? E aí eu falei assim, nossa, que doideira. Mas ao mesmo tempo, depois de sair dali, eu falei assim, o Caio toda semana ele me convidava, gente, ele me mandava mensagem, na época do Orkut. Jé, vai ter célula quarta-feira. Eu só mandava um obrigado. E aí, quando eu parei de jogar, que aí foi um outro processo, né? Porque eu falei assim, eu joguei 5 anos, só fiz isso da vida. Só joguei, estudei, treinava o dia inteiro, jogava o dia inteiro. Era essa a minha vida. E eu falei, e agora? Porque aí eu tinha me formado e comecei a trabalhar. Mas existia um vazio, né? Porque não adianta, não vai ser um diploma que vai preencher o vazio que às vezes a gente carrega. Não vai ser o sucesso do futebol que vai preencher, porque eu não preenchi. E aí eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer da vida, né? Vou só trabalhar? Porque eu estava longe de casa, né? Longe da família. E tudo que eu queria era o quê? Voltar para perto dos meus pais. Mas eu já estava trabalhando, num bom trabalho, que inclusive eu trabalho até hoje, né? 11 anos. Aí meu pai falou assim, Jéssica, você está trabalhando, continua aí e vamos ver o que vai dar. E aí, nesse processo, o Caio me mandou mensagem. Jéssica, tem célula quarta-feira. Quer saber? Eu vou lá para ver. E aí eu fui. E eu lembro certinho, gente. Eu fui na quarta. No sábado eu fui no culto. Nunca tinha entrado na Batista. Aí cheguei lá e falei, meu Deus, povo tudo A sua louco. primeira igreja foi a Batista mesmo. Eu falei, meu Deus, povo tudo louco, gente. O que eu tô fazendo aqui? Mas eu entendia que aquelas pessoas carregavam uma alegria que eu não tinha. E aquilo despertou a curiosidade em mim. Porque eu falei, quem é esse Jesus que eles falam? Porque o Deus que eu acreditava era diferente daquilo que falava. E a partir dali eu comecei a ir, quarta na célula, sábado. Eu passava no alojamento, gente, na época eu tinha um ninho, sabe? Às vezes eu botava 6 gurias dentro do Uno. 6, ia lotado, do outro lado da cidade, célula. Ai, que doideira. 11 horas da noite, eu levava todo mundo. Falei, gente, ó, tem célula. Eu não morava mais no alojamento. Falei, gente, tem célula, vamos lá. O que é célula? Eu falei, vamos lá, vai ter comida, vamos lá. Eu levava todo esse povo pra célula. E a partir dali começou a minha caminhada com Cristo. Nossa, isso que você falou sobre a questão do sonho e do diploma, isso é muito legal. Queria voltar, inclusive, um pouquinho sobre isso, porque, infelizmente, muitas pessoas acreditam que, nossa, eu vou chegar no meu auge, vou conquistar o meu sonho, vou me sentir realizada e esse vai ser o ápice da minha vida, né? E você chegou nesse seu ápice da sua vida, né? Nova, inclusive, de estar vivendo tudo aquilo que você queria viver e você entendeu que, mesmo assim, né, não era completa, né? Porque faltava Jesus. E isso é muito interessante. Só queria falar um pouco sobre isso. E você não sente falta de sua, não? Sinto, na verdade, por mim eu voltaria, né? Mas, exatamente. Mas aí é uma briga minha com Deus. Ele fala, não, minha filha, não é isso que eu tenho pra tua vida, né? Que eu tenho aqui. Porque aí quando eu me converti,
eu entendi o sacrifício, né? Porque para mim é difícil até hoje, que nem eu tô 16 anos, eu tenho 33 anos, eu saí com 17. Até hoje é difícil ficar longe de casa, né? Porque eu falo com a minha mãe todo dia, gente, 2 vezes por dia. Nisso meu pai tá no fundo falando, nisso a minha irmã liga, eu tenho um sobrinho pequeno. Então a gente é muito assim conectado. Isso faz 16 anos e é todo dia assim. Mas eu entendi o quê? O propósito que eu tenho de estar aqui. E aí uma das coisas que eu sempre falo para Deus, porque assim, se eu tô nessa profissão é porque tem um propósito. Não é só receber um salário no final do mês, né? Então essa é a minha oração sempre. Falo, Deus, qual que é o meu propósito? Quem que é a pessoa que o Senhor quer alcançar? Na academia, seja na corrida, aonde eu estou? E aí eu entendo que existe um propósito de Deus, né? E aí, quando a gente fala assim ao Senhor, às vezes vai ter muitas renúncias. Então, é fácil? Não é fácil. Mas é algo que eu entendo também e eu peço para Deus. Eu falo, Deus, não me deixa perder tempo, sabe? Não me deixa fazer algo que o Senhor não me chamou para fazer. Porque senão eu vou estar perdendo tempo. Eu sempre falo, Deus, que tudo que eu faça tem um propósito. Que seja apontado para o Senhor. Que sejam vidas sendo tocadas. Então, eu falo assim, que nem na corrida, né? Às vezes as pessoas falam assim, que nem eu já corro há 11 anos. Porque quando eu parei de jogar, gente, eu treinava às vezes 2 vezes por dia e tinha jogo à noite. Isso era de segunda a sábado, às vezes um dia na semana eu tinha folga. Então era uma vida muito corrida. E quando eu parei de jogar, eu parei com tudo. O corpo sente, não sente, não? Em um mês eu engordei 5 quilos. E eu falei, meu Deus, e agora? E a minha mãe falava assim, Jéssica, você tem que fazer alguma coisa. Porque eu sempre fui ativa, né? O metabolismo lá em cima. E aí, de repente, tu parou, o corpo sente. E aí, eu sempre fiz musculação. Mas assim, eu faço musculação porque a gente precisa. Mas não era tipo, eu gosto de musculação. Não é. E aí, tinha uma aluna que corria. Porque hoje, na verdade, a corrida tá no hype, né? Todo mundo corre. Verdade. Tá no hype. Isso é bom, isso é muito bom. Porque o pessoal tá cuidando da saúde. Mas a minha aluna falou assim, Jéssica, vamos lá correr e tal. E aí foi quando eu comecei a correr. E eu lembro que eu falo assim, que ela me colocou numa fria, né? Porque ela me chamou no final de semana pra correr e eu corri 14 quilômetros, gente. Tipo assim, eu treinava, mas não corria, tipo, jogador de futebol. Quem joga futebol, tu não corre nem 5 quilômetros. É tudo treinos mais curtos, não é treino assim longo, né? E aí eu gostei, e aí eu fui pra corrida. Dá pra ver? Colocar... Que legal. E, assim, não sei se você quer compartilhar, né? Mas quem que era a Jéssica antes de tudo isso? Antes de você vir pra cá, antes de viver tudo isso que você estava vivendo? Eu acho que eu era muito nova, né? Eu tinha 17 anos de idade, né? Então eu sempre morei debaixo, vamos dizer assim, da saia da minha mãe, da proteção do meu pai. E aí quando tu sai de uma cidade de 23 mil habitantes, gente, é 1.200 quilômetros da minha cidade até aqui, para outro lugar, você tem que se virar. A minha mãe fala, né? Ela fala assim, Jéssica, tu era alguém que, por exemplo, assim, se eu tivesse que falar com um tio meu, com uma tia minha, eu não ligava, porque eu tinha vergonha, gente. A minha mãe que tinha que ligar. Eu era extremamente tímida. Extremamente tímida. Porque além da depressão, tinha ansiedade, tinha crise do pânico, tinha tudo isso. E aí, quando eu saí, eu falei, agora eu vou ter que me virar. Não tem meu pai e minha mãe. Não tem ninguém para ajudar. Então, por exemplo, assim, ficava doente, e aí? As gurias do alojamento, por exemplo, assim, um grupo de 15 pessoas. Beleza, eu graças a Deus, sempre tive bom convívio com todo mundo. Mas tu sabia quem tu podia contar. Tu sabia quem eram as gurias que era para sair, para zoar, mas tu sabias que tinha que contar. E às vezes para contar não fechava nenhuma mão. E aí? Doente, às vezes, muitas vezes doente. Eu lembro que a primeira semana que eu cheguei, eu peguei uma virose fortíssima. E aí eu falava assim, como que eu não vou treinar? Como que eu vou falar pro treinador que eu tô ruim? Tava chegando agora. Eu treinei 1 semana doente. Eu chegava do treino, ia comer bolachinha e água para tentar, tipo, não desmaiar, não passar mal. Então eu vim, tipo assim, de uma inexperiência e maturidade também por causa da idade. E aí, com o tempo, foi sendo lapidada, né? E a gente toma muito nas costas, aprende muito. Aprende muito. Imagina. E principalmente, às vezes, a questão, né? A gente fala assim, convive com muitas pessoas. A questão, até, às vezes, é decepção. Porque, às vezes, tu fala assim, poxa, essa pessoa eu posso confiar. Mas na hora que tu ficava doente, a pessoa Sumia. Nossa. Então, isso foi tudo um aprendizado. Então, eu olho para trás hoje, e principalmente quando eu conheci Jesus, eu entendi que eu não estava sozinha. Né? Às vezes as pessoas falam, Jéssica, mas tu tá sozinha, Marília. Eu falo, não, porque Deus está comigo. E eu creio que tem um propósito de eu estar aqui. Nossa, é uma coisa assim, que eu ficaria, sei lá, sem chão se acontecesse comigo. Eu ir para outro estado, mó longe do meu estado,
novas pessoas. E isso, pra mim, eu nunca tinha pensado nisso que você falou. Você ficar doente, não tem ninguém. Você fala assim, meu Deus, como você vai correr? Não tem ninguém. Tem isso. Eu fui morar sozinha, mas assim, moro na mesma cidade, qualquer coisa eu tô ali. Ai, bateu saudade, final de semana, vou pra casa dos meus pais. Gente, na minha cabeça não passa. Não passa. Eu falo, Senhor, se um dia o Senhor falar assim, Nera, você vai. Você vai. Você vai. Em obediência vai. Em obediência. Eu vou. Mas, Senhor, eu, assim, de verdade. Nossa, não consigo nem imaginar. Não consigo imaginar. Sou bem apegada também, assim, igual você falou que é com os seus pais. Então, eu acho que tem que ser realmente por obediência ou Deus te, de alguma forma, vai, minha filha, porque senão... Mas nesse ambiente também tu entra na dependência de Deus. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, eu falo assim, hoje eu estou aqui porque Deus me sustenta, porque, né, a gente passa muitas coisas. E eu já pensei em largar tudo muitas vezes. Deus fala, não, aguenta mais um pouco, fica mais um pouco. Um dos momentos mais difíceis foi a pandemia, porque eu trabalho numa academia terceirizada, a academia ela fechou. Eu fiquei 8 meses praticamente sem receber nada. E aí, como que tu faz? E o meu pai falando assim, minha filha, volta pra cá, eu monto uma academia pra ti, e só vem trabalhar e tal, a gente faz uma parceria, e Deus falando, não é pra voltar. Não é pra voltar. E nesse meio tempo, aparecia muito, porque assim, nessa época, quem trabalha com personal ganhou dinheiro, né? Porque a maioria do pessoal não podia sair de casa, então ia atender nas casas. Apareceu muitas propostas para mim atender em personal, e Deus falava não. Não, e eu falava, Deus, o dinheiro tá acabando, porque eu tinha um dinheiro guardado, meu dinheiro tá acabando, já tinha 3 meses, 4 meses e nada, não abri academia, e aí, como que faz? E Deus falava, não, depende de mim, confia em mim. E teve uma experiência que eu tive, que naquela semana, tipo assim, sabe quando tu espera o cartão virar pra te fazer compra? Porque eu falava assim, eu não contava nada pros meus pais, né? Mas a minha mãe falava, Jéssica, eu tô aqui, a gente tá aqui pra te ajudar. Mas eu falava, não, Deus, o Senhor mandou depender do Senhor, vai ser depender do Senhor. O Senhor vai fazer. E eu lembro que, tipo, era um domingo. E eu tava esperando da terça pra virar o cartão. Pra poder comprar, né? Porque aí dava um fôlego, só um mês que vem, né? E aí, uma guria da célula me mandou mensagem, falou assim, Jéssica, eu tava aqui orando. E Deus falou comigo, não sei por que Deus falou comigo. Mas Deus, eu recebi do meu trabalho uma cesta básica que Deus mandou te dar. Desse jeito. Eu comecei a chorar, né? Eu falei, Deus, que loucura isso. Do nada. Do nada. Busca uma cesta. E aí eu falei, claro, sem problema algum. Porque Deus, ele trabalha na gente, não só a dependência, mas a humildade. E você acha que um dia você volta? Eu acho que vou pra fora do país. A minha mãe já fala isso já. É? Hoje ela tá mais acostumada, que nem a minha família ela não é convertida, né? Mas a minha mãe fala, ai, minha filha, eu sei que tu vai pra longe. Eu falei, vou, mãe. E tu vai ter um lugar pra visitar, se vocês quiserem morar Pra também. conhecer. Pode ir sem problema. Pensa desse lado, viajar. Eu penso isso também, eu penso isso. Muito bom. Nossa. Helena? As duas perguntas que eu fiz pra você, fiz não, né? São perguntas que veio de mim mesmo. Mas o que você diria para mulheres cristãs que querem começar a correr, mas tem medo ou vergonha? Porque eu tenho muita vergonha de correr, gente. Pode parecer besta, mas na minha cabeça eu tô correndo errado. Mas o que você diria para essas mulheres? Mas vergonha de não saber correr? De não saber correr. Ou de começar assim mesmo, sabe? Na verdade, assim, no meio da corrida, o legal é o seguinte, que ninguém tá ligando pra ninguém, não. Por exemplo, tu vai em prova, gente, eu falo que em prova é muito legal. Por quê? Tu não encontra pessoa triste. Tá todo mundo lá pra se divertir. Então, e o legal da corrida é que, por mais que, tipo assim, mas eu nunca corri, nunca corri, não sei nem como começa a correr. As pessoas, elas têm essa cultura da corrida de um ajudar os outros, sabe? Por exemplo, assim, eu fui numa prova esses tempos atrás e sabe quando as pessoas mais vibram na prova? Não é quando chega o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. É quando chega o último colocado. O último colocado é a que a gente faz mais festa. Porque isso mostra o quê? Poxa, essa pessoa, por mais que ela tenha dificuldade, a gente não sabe a história dela, não sabe a idade dela, mas ela tentou. Então, o importante é o quê? Começar e tentar. Mas Jéssica, eu comecei a correr e cansei. Não tem problema algum. Aos pouquinhos vai melhorando, aos pouquinhos vai melhorando. E no meio da corrida, por exemplo, se tu participar de prova,
Às vezes as pessoas falam assim, mas a pessoa que está correndo do meu lado, ele é meu adversário. Sim, né? Principalmente mulher, questão de idade, porque aí tem a questão de premiação, né? A faixa etária, as idades, mulheres. Mas, na verdade, o mais legal é que tu está lá correndo, tu está lá morrendo. Aí passa alguém e fala, vamos, colega, vamos, vamos. Um incentiva o outro. Então, eu falo que a corrida é uma comunidade, né? Que se criou. E é onde um está ajudando o outro. Então, tipo assim, mas eu nunca corri. Comece. Coloque um tênis, comece, peça ajuda de alguém. Eu sempre falo, quem vai começar a correr, porque hoje está muito no auge, né? Mas, primeiramente, faz um check-up, vê se está tudo ok, principalmente parte cardíaca, se está tudo ok. Acha um profissional e comece aos poucos a correr. Às vezes, tu não vai começar correndo 1 quilômetro, mas às vezes vai ser uma caminhada de 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Na outra semana, tu já vai aumentar um pouco mais, na outra semana, tu vai começar a dar um trotinho no meio da caminhada. Então, o negócio é começar. E cuidar da sua saúde. É verdade. Esse do que as pessoas incentivam é verdade. Eu lembro que o meu padrasto foi participar de uma prova que ele tava correndo também, né? E aí ele tava muito cansado já, muito, não tinha nem ar mais. E aí os amigos dele grudando, mas vambora! E foi até o final. E isso é legal, né? Que incentiva o outro. É verdade. Eu já percebi isso também em prova. Principalmente quando a pessoa é meio velhinha, assim. É legal isso, eu acho legal. Dá um gás, assim, né? Aqui em Marília, né, tu vê muito... tem muito japonês aqui em Marília, né? Porque eu falo que lá no sul não tem, gente. Quando eu cheguei aqui, eu falei, meu Deus, só tem japonês nessa cidade. Porque lá não tem. E eu falo, gente, eles têm uma saúde, porque eu tenho alunas também de 74, 76 anos, gente. Elas fazem musculação, elas fazem pilates, elas fazem treinamento funcional, elas fazem alongamento. Gente, elas dão um show em mim. Faz mais que elas têm muita energia. Não, e eles têm muita energia. E na corrida, por exemplo, na hora que chama do pódio, por exemplo, acima de 65 anos. Gente, eles estão subindo no pódio. Aí tu fala assim, eu tenho 33. Vamos lá, né? Vamos, porque eles têm muita força de vontade. Então, isso é muito legal. Nossa, é verdade. Algo na sua infância ou adolescência, eu acho que meio que já respondeu, né? Já apontava para essa vida ativa e de liderança, né? Que você já jogava, né? Então já apontava para essa área. Né? Eu sempre fui do esporte, né? Sempre pratiquei esporte, vôlei, hand. Na escola eu fazia parte do time, então a gente viajava. Então eu sempre fui para essa área esportiva. Meu pai sempre foi, a minha mãe também foi dessa área esportiva. Então eu meio que caminhei já isso. E aí dentro do esporte tem a questão, né? De liderança, de tudo mais. E isso é algo que às vezes é natural, né? Da gente. Mas, por exemplo, eu morei em alojamento 5 anos. E apesar da idade ser muito nova, porque eu joguei dos 17 aos 22 anos, tinha que haver uma organização, né? E eu fazia parte do grupo que organizava. Tipo, dava um BO lá, junta todo mundo. Gente, vamos resolver. O que aconteceu? Isso, resolve. Dividir tarefa, né? Porque no alojamento a gente fazia tudo. A gente cozinhava, a gente limpava. Cada um lavava suas roupas, cada um tinha uma tarefa. Então, a gente organizava todas as coisas, né? E eu falo que foi uma escola, né? Um aprendizado. É verdade. Você falou um pouco sobre sonhos, e inclusive eu gosto muito de falar sobre isso. Mas qual sonho você ainda deseja realizar, tanto como corredora e como mulher mesmo? Meu sonho é fazer um Ironman. Como corredora. O que é isso? Hoje eu faço maratona, né? A maratona ela chega a 42 quilômetros. Esse ano eu fiz o desafio do Rio. Que o desafio do Rio no sábado tu corria 21 e no domingo tu corria 42. E aí eu fiz mais uma prova. 2 dias seguidos. E aí na quinta-feira eu corri mais 5, né? Sangue do cordeiro. Corri um pouquinho. Porque eu falei assim, não, eu preciso meio desafiar, sair da minha zona de conforto. Mas o meu sonho é fazer um Ironman. O Ironman tu nada 2 quilômetros, pedala 90 e corre 21. Tudo numa sequência. Nadou, saiu do nada, foi pra bike, saiu da bike e vai pra corrida. Esse é um dos sonhos que eu tenho de fazer. Só que não para agora. Por quê? Eu quero fazer depois dos meus 50 anos ali. Porque precisa de tempo para treinar. Né? E eu no momento não tenho muito tempo. No momento eu tô no tempo de trabalhar. Então, mas o meu sonho é futuramente fazer um Ironman. Porque tem até um filme, né? Não sei, eu não lembro agora o nome, eu sou ruim de nome de filme, gente. Mas de um cara que ele descobre uma doença que vai paralisando os músculos. Ele vai atrofiando, esse filme é muito forte. Tu chora do primeiro minuto ao último minuto, mas ele é muito forte. E ele vai atrofiando, e aí ele usa
a corrida, porque o médico falou para ele que ele não ia caminhar 100 metros. E aí e aquilo, tipo, gerou um gatilho nele. Ele falou, não, eu vou correr. E esse cara, ele treina e participa do Ironman, com todas as dificuldades. Porque ele começou a atrofiar, né? Até para correr, ele corria meio desengonçado e tal. Começou a atrofiar. E aí, depois que ele fez esse Ironman, ele viveu mais uns 3, 4 anos ainda. Nossa. E aquilo me despertou. Eu falei, gente, porque muito é a mente, né? A gente se limita. A gente fala assim, mas eu nunca fiz esporte, eu nunca pratiquei. Mas o grande bloqueio está na nossa mente. Porque vai ser uma luta constante. Eu falo que a corrida é uma luta constante do corpo e mente. Porque o teu corpo vai cansar e a tua mente vai dizer, para, tu não consegue, tu não consegue, tu não consegue. Mas aí é a grande questão, né? Quem que tu vai deixar comandar? O ano passado mesmo, eu fiz uma maratona em Floripa, eu corri no domingo, na quarta-feira começou a me dar sintomas de virose, fortíssimos. Na quarta tarde eu comecei a passar mal, na quinta eu viajei de carro daqui até Floripa, uma viagem que era para durar 8 horas, durou umas 12 horas, porque eu tinha que parar em todos os postos. Eu comecei a melhorar na sexta tarde, para correr no domingo. E quando eu cheguei aqui na segunda, na terça-feira, eu tinha perdido quase 3 quilos. Tu imagina? E eu já tinha voltado a comer. Tu imagina o tanto que eu perdi. Porque já tava fraca, mesmo que você melhorou no final da sexta-feira, né? Aí eu fui correr, conversei com uma amiga que é enfermeira, ela falou, Jéssica, tu vai tomar isso, isso, isso. Eu conversei com a minha mãe e com meu pai, né? Falei, e aí, mãe? Aí ela falou assim, eu te conheço, Jéssica, eu sei que tu vai. Pois é. Mas não façam isso, tá? É porque eu conheço meu corpo, por isso e eu tava, eu tinha feito todos os exames, então tava tudo certinho. Mas na prova, quando eu comecei a correr, era uma briga constante com a minha mente, porque meu corpo dizia assim, tu vai passar mal, tu não vai aguentar, teu corpo tá fraco, tu passou mal, faz 3 dias que tu tá passando mal. E aí eu lembro que a hora que chegou no quilômetro 28, eu comecei a sentir, por causa da desidratação, por causa do que aconteceu. E aí eu comecei a sentir cãibra. Eu nunca tinha sentido cãibra em prova. Gente, doía da cabeça à ponta dos pés. E você continuou? Cãibra. Aí eu continuei, caminhava um pouco, aí tinha Coca-Cola. E Coca-Cola é uma bomba de açúcar, né? Eu falei, toma Coca-Cola. Tudo que tinha eu tava comendo para poder aguentar. E aí eu lembro que eu tive uma experiência muito legal nessa prova, que deu no quilômetro 32, eu encontrei uma mulher com uns 55 anos. E ela tava mancando assim, né? Eu falei, gente, a mulher correndo, será que ela se lesionou? E aí encostei perto dela e ela era dessas corredoras. Vamos lá, mulherada, vocês conseguem. E ela mó animada, com um sorriso. Aí eu encostei perto dela, ela já começou a conversar, né? Aí ela falou assim, eu tô vindo do Rio de Janeiro. Essas conversas correndo. Correndo. E eu tentando distrair minha mente, porque na minha mente era, para, o teu corpo não aguenta. E eu sentindo cãibra de tudo que é lado, minhas pernas já tá quase travando. E aí ela falou assim, eu tô vindo do Rio de Janeiro e o meu avião era sexta-noite. Só que cancelaram o voo, iam me colocar num avião sábado à tarde e não ia dar tempo de eu chegar. Eu vim de ônibus do Rio de Janeiro a Floripa. Olha, uma mulher de 50 e tantos anos. E aí eu falei assim, mas o que você está mancando? Aconteceu alguma coisa? Ela falou assim, não, é que semana passada na prova eu me lesionei e machuquei o tornozelo. E eu não ia vir correr, mas eu decidi vir correr. E aí na hora, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Ele falou assim, Jéssica, às vezes a gente acha que só a gente está com problema. Mas olha ela do lado. E ela tava com um sorriso, assim, gente, correndo, mancando, tu imagina a dor que ela tava. Sim. Mancando e com um sorriso, e falando, gente, vamos lá, vocês conseguem. A linha de chegada tá logo ali, faltavam uns 10 quilômetros ainda. A linha de chegada tá logo ali. E aí aquilo tocou muito forte, porque eu falei assim, poxa Deus, perdão. Não que aquilo que eu passei não foi algo grave, né, questão de saúde e tudo. Mas às vezes tem gente do nosso lado que tá passando por situações bem mais difíceis, né. E aí eu comecei a agradecer a Deus. E aí eu comecei a girar a chave na minha mente, né? Falei, Deus, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Né? Obrigado pela minha saúde. Porque se eu não tivesse saúde, eu não conseguiria correr daquele jeito. E aí, a hora que eu cruzei a linha de chegada, gente, eu desabei a chorar. Nossa, mas eu chorava que nem uma criança. Porque aquilo foi muito forte para mim. Porque às vezes a gente reclama de tantas coisas, né? E às vezes a gente fala assim, Deus, é só eu que estou passando problema, parece que é só comigo, só comigo. Mas na verdade todo mundo tem uma história, todo mundo está passando por algo. Mas a questão é como a gente vai enfrentar as dificuldades, como a gente vai enfrentar os problemas. E a corrida, ela nos ensina muito isso. Porque a corrida, ela trabalha muito a nossa mente, né? Essa questão de não, eu vou e vou fazer.
Porque naquele momento que eu conversei com ela, eu falei assim, eu vou cruzar essa linha de chegada, nem que seja arrastando, mas eu vou cruzar. Não tinha opção de não cruzar, de não terminar a prova. E eu coloquei aquilo na minha mente, eu fui. E as dores passaram. E eu cheguei bem, cheguei super tranquila, depois não tive uma cãibra, não tive nada. Eu consegui, porque Deus ele é bom, Trabalhou né? a mente, né? Vai A mente. trabalhando ali, vai... Meu primo tá correndo, tá curando, tá... Né? Deus tá falando. Eu falo que um dos lugares que Deus mais fala comigo é na corrida. Às vezes a pessoa fala assim, gente, não, eu vou no culto porque Deus vai falar comigo. Não, na verdade, o culto nós vamos prestar, né? Um culto a Deus. Deus fala. Mas eu falo que um dos lugares que Deus mais fala comigo é nessas horas. E geralmente é lapada, gente. Nunca é tipo, minha filhinha, não. É uma... É para trabalhar mesmo, né? É para trabalhar. E uma das coisas que tu perguntou, né? Sonhos como mulher, como pessoa. Um dos sonhos que eu tenho também é ver a minha família convertida, né? Hoje eu já vejo o trabalhar de Deus. Porque eu falo, Deus, eu não quero entrar no céu sozinha, não. Eu quero que a minha família esteja comigo. E eu creio nas promessas. E também de constituir uma família, né? Eu acredito que família é um grande propósito de Deus, né? E uma família alicerçada na palavra é uma família que vai glorificar o Senhor em todas as coisas. Então, é uma das coisas que é uma das decisões, né, mais importantes. A segunda mais importante, a primeira é Jesus, a segunda é constituir uma família. Porque se a gente casar errado, né, a gente que não é casado, a gente já é casado, a gente que não é casado, tudo pode ir por água abaixo, inclusive até mesmo um chamado, né? A gente sabe aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Então, e a pastora Rosângela ela fala algo que eu acho muito legal. Ela diz assim, encalhada não é aquele que está sozinho, mas é aquele que casa errado. Isso uma vez ela falou para mim. Nossa, É fortíssimo. E aquela frase que ela falou aquele dia eu guardei muito forte no meu coração. Por isso, não é difícil, né, esperar no Senhor até tudo acontecer, a família ser constituída. Mas a gente sabe que existe promessa e tudo vai acontecer no tempo certo, na hora certa. Nossa, muito forte essa frase. Pegaram aí de casa. Casa E você certa. nesse meio de esporte e tudo mais, você sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher? E tá ali à frente, na liderança, alguma coisa assim? Ou não? Hoje não. Antigamente, por exemplo, assim, quando eu comecei a jogar na escola, eu tô com 33, vamos colocar 20 anos atrás. Guria não jogava bola, né? Era muito difícil. Não tinha. E eu jogava bem, tanto é que os guris da minha turma, eles pediam pros professores para me jogar junto com eles. Ó. Tipo, ia ter interclasse, né? Então, interclasse dos guri e das guria. Eu jogava com as guria e os guri pediam, e aí tinha que ter aprovação de todos os outros times, para mim jogar com eles. E geralmente o time que eu jogava a gente ganhava, gente, que a gente era competitivo. A gente ganhava. Mas naquela época era mais difícil, né? Era bem mais... Que nem quando eu vim para Marília também, por exemplo, dependendo dos lugares que tu ia jogar, vixe, eles xingavam, chamavam de tudo que é coisa. Mas a gente não ligava, porque acabava que tu acostumava. Né? Tipo assim, tu entrava no ouvido, saía pro outro e vamos jogar. Porque também tem a questão da mentalidade, né? Da mente. Se tu deixar o inimigo, teu adversário, começar a entrar na tua mente, tu não consegue jogar, tu não consegue fazer nada. Então, tu tem que saber controlar, respirar, vamos lá, o meu foco é esse. E eu vim para fazer isso, e eu vou fazer. Então, eu falo que o esporte, ele trabalha no geral na gente, né? A Pri falou, mente forte, corpo saudável. Ela falou muito parada nessa, verdade. É verdade. Você acha que, às vezes, os cristãos negligenciam a saúde física? Por quê? Eu acho que hoje melhorou muito, né? Mas antigamente, que nem eu tenho 11 anos de conversão. Antigamente via como pecado cuidar do corpo, né? Falava assim, não pode se arrumar, não pode arrumar o cabelo, não pode fazer uma maquiagem. E aí entra nos extremos, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Todo extremo, ele não é bom. Acho que tudo é equilíbrio. Se a gente precisa trabalhar corpo, alma e espírito, a gente precisa ter um equilíbrio nesses três, em todas as coisas. Mas hoje eu já vejo que às vezes está indo para um outro lado. Que é o outro lado do quê? Da idolatria do corpo. E a gente precisa tomar muito cuidado. Por isso que eu falo de equilíbrio. Porque hoje as pessoas se cuidam, mas a gente tem que tomar cuidado com a idolatria. A gente precisa entender que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. A gente não vai querer morar numa casa suja, não vai querer morar numa casa bagunçada. Assim, o Espírito Santo, ele quer que também a gente esteja alinhado em todos os sentidos. Né? E aí, quando a Nayara me mandou a mensagem, eu lembrei muito de uma frase de um pregador escocês. É Robert alguma coisa, não vou saber falar.
que ele fala uma frase que uma vez escutei e eu nunca esqueci. Que ele fala assim, Deus ele me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e por isso eu não pude levar a mensagem. O cavalo que ele se refere é ele, é o corpo dele. E essa frase, esse homem de 30 anos, ele falou no leito de hospital. Porque ele estava à beira da morte. E ele era um pregador. E ele falou, Deus ele me deu a mensagem, mas eu não cuidei daquilo, do meu corpo. E por isso eu não pude levar a mensagem de Cristo para as outras pessoas. Nossa, que tapão. E todos nós, né? Todas nós temos uma mensagem de Cristo para carregar. Mas a grande questão é como que nós vamos cuidar de nós para a gente carregar essa mensagem. Porque a gente precisa estar alinhada em todas as coisas, corpo, alma e espírito. A gente precisa desse alinhamento. E aí, isso cabe a nós, porque às vezes a gente fala assim, Deus, mas a minha saúde, mas beleza, o que eu plantei lá atrás? Eu vou colher agora aqui na frente. Então, eu preciso ter esse entendimento de começar, de me cuidar. Porque às vezes, antigamente, falava muito assim, não, porque é orar, é orar, é orar, é orar, é orar, e aí deixava de lado a parte física. Mas beleza, mas e se for falar de Jesus, se tu precisar caminhar até uma aldeia, tu vai aguentar caminhar? Então, a gente precisa desse alinhamento. Jesus era saudável, hein? Caminhava horrores lá. Ele só andava a pé. Ele só andava a pé, só. O povo aí reclama. Pô, viu? Né? Eu reclamo, né? Vai na padaria pegar outro. Não vai andar. Eu não sabia que a padaria era na rua de casa. Nossa, mas assim, eu não sei como que funciona essa questão. Antes eu gostava muito de academia. Hoje não gosto, não gosto. Mas a gente tem, acho que é mais a mente mesmo, né? A gente tem que trabalhar a mente, assim, pra pegar o gosto de praticar o exercício. Eu acho que é importante também tu achar uma atividade que tu goste. Que nem, por exemplo, eu faço musculação porque precisa fortalecer. Mas é alguma coisa que eu amo? Não amo. Eu gosto de correr. Só que para mim correr eu preciso fortalecer, senão eu vou lesionar. Então, acha um esporte que tu, poxa, isso daqui é o meu hobby. Eu falo que a corrida é o meu hobby. É a minha hora de descanso, é a minha hora de lazer. Então, acha o teu hobby e comece por ele. Só que assim, musculação, isso é algo que todo mundo vai ter que fazer, gente. Porque com o tempo a gente vai perdendo massa muscular. Né? É o básico. Então... Viu, Helena? Helena não gosta, gente, de musculação. Ah, não, mas calma aí. Eu também. Eu entendo que é importante, senão você fica, né? Mas eu também não gosto. Nossa, eu gosto de me mexer. Eu amo fazer cardio, gente. Eu amo. Você está bem aponta correndo? mais pra corrida. aponta pra você corrida. está bem? Mas levantar peso. Ai, eu não gosto, gente. Não sei como que tem um que ama ficar assim, gente. Ou mulher que gosta de ficar assim. Nossa, Mas mãe. vai para um crossfit, um funcional, é legal também, mais dinâmico. E ajuda muito, né? Cara, eu lembro que eu coloquei como meta nesse, tipo, do ano passado, final do ano, né? Pra esse ano, uma das minhas metas era começar a correr. Porra, Até hoje, eu não comecei a correr. Ó, dezembro chegando. Tem um mês aquelas ainda. Não, mas eu lembro que eu ainda comecei, eu chamava, eu disse, vamos correr. Aline Esmeralda, vamos correr. Mas aí, como eu era mais sozinha, eu não fui. Aí até hoje eu não fui, mas... Quem sabe um dia, ano que vem. Nossa, ela falou isso agora, eu lembrei agora. Eu falei assim, nossa, eu vou perguntar pra ela. Porque assim, falam que seria um lado assim, negativo da corrida. Eu acho que depende da pessoa, isso é a minha opinião, acho que depende da pessoa, mas fala que envelhece muito, né? Mas acho que depende da pessoa. Isso também é muita questão de radicais livres. E o que acontece? A corrida, tu acaba emagrecendo mais. Então, às vezes, a pessoa tem um aspecto um pouco mais velho, porque emagrece. Mas isso não... Se tu tiver uma alimentação certinha, passar um protetor solar, cuidar da pele... Skincare. Skincare, exatamente. Tu vai ter uma qualidade e não tá ligado. É porque assim, gente, tá na moda algo, aí o povo tenta derrubar algo. Aí vai pra outra coisa, o povo tenta derrubar outra coisa. Sempre... E às vezes as pessoas falam, poxa, hoje a corrida tá em alta. E que bom, porque as pessoas estão se cuidando. Né? Por exemplo, assim, tu vai em prova, tem um momento que é o kids, né? Que é as crianças. Então, por exemplo, assim, o pai e a mãe foram correr e depois o pequenininho vai correr também. Nossa, que legal. Então, junta as famílias, entendeu? Então, é muito legal. É muito gostoso. Antes em Marília, assim, eu não sei, mas não via, né? Não tinha tanto. Provas, as pessoas correndo muito, você via caminhando, mas igual é hoje, né? É bastante.
né? Hoje tá no auge. Hoje tá no auge a corrida. Agora fala pra gente o que aconteceu, como foi, de onde surgiu a ideia de montar um skincare, um protetor solar. Como que foi isso? Então, nas férias do ano passado, em dezembro, eu tava lá no sul, e a minha irmã mais nova, a Ivana, ela é esteticista, né? Então ela trabalha nessa área. E a Ivana gosta muito. E a Ivana é aquela pessoa que fuça, gente. Tudo ela vai, ela quer aprender e tal. E a gente tava sentada, ela virou pra mim e falou assim, mano, a gente podia fazer uma linha de skincare pra corrida, né? Eu falei, é verdade. Porque assim, gente, tu vai correr, dependendo do protetor que tu usa, tu começa a derreter. Nossa, aí vira um Cai no negócio. olho, começa a arder vira o olho. negócio. Aí ela falou assim, é verdade, vamos começar. E a gente foi, começou a entrar em contatos e a gente teve a ideia de fazer um protetor solar em bastão. E à prova d'água. Então é um protetor que, por exemplo, assim, hoje a gente fez para a linha de corrida, mas tem muita gente que compra para usar no dia a dia, porque realmente ele é muito bom. E além do protetor de bastão, também surgiu o sérum. A gente tem um sérum também com vitamina C, vitamina E, uma linha bem completa. E agora vai vir mais lançamentos aí também, voltado para a área do esporte. Nossa, que legal. E aí, e é legal porque isso abre muito o leque da questão de tu trazer esse cuidado para as mulheres, né? Que nem a minha irmã lá no sul, ela tem muitos contatos lá por ser esteticista, né? Ela vai fazer muito palestra em lojas, empresas, para falar disso, do cuidado com a pele, do cuidado da saúde com a mulher. Lá no Rio Grande do Sul, né, tem muito essa questão da mulher trabalhar no campo. E antigamente elas não se cuidavam tanto, então a gente tenta trazer também isso, o cuidado da mulher no campo. Mas foi do nada, gente, foi numa conversa, a gente estava sentada no sofá, ela falou, vamos fazer? Eu falei, vamos. E fez mesmo. E fez, porque às vezes assim, a gente fala assim, poxa, eu tenho uma ideia, mas eu tenho medo de começar. Eu tenho medo de dar um primeiro passo, porque, pô, se não der certo, se eu me frustrar. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que fala que um dos lugares mais ricos é o cemitério. Porque lá tem enterradas muitas pessoas com grandes ideias, às vezes de empresas, de tantas coisas, mas que muitos levaram para o caixão, que não colocaram em plano. E eu falo que eu quero chegar aos meus 70, 80 anos e olhar para trás e falar assim, poxa, eu fiz tudo que eu queria fazer. Eu tentei. Ah, mas não deu certo, mas eu tentei. Eu fui lá e fiz. Que nem vocês têm esse projeto. Imagine se vocês não tivessem começado. Porque bate na mente, né? Poxa, vamos fazer. Poxa, mas ninguém fez. Mas e se não der certo? Não. Eu coloco nas mãos de Deus e eu vou dar o primeiro passo. Eu vou começar. E tem dado super certo, graças a Deus. E através disso a gente tem conexões com muitas pessoas, né? Pessoas que às vezes não é cristãs. E aí elas começam a te seguir, ela fala assim, ué, mas tu é crente? Aí tu tem uma abertura para te falar de Jesus. Então é muito legal, gente, porque tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito de Deus. E é o que eu falei lá atrás, eu sempre falo, Deus, não me deixa fazer nada se não estiver debaixo do teu propósito. E a gente tem visto muito a mão de Deus, porque eu falo, é mais do que financeiro. É realmente expansão e poder fazer a diferença na vida das pessoas. Então isso tem sido bem legal. Não, eu tava pensando, ela falando, eu pensando aqui agora, nossa, realmente ela não deve ter tempo, né? Porque ela vai dar aula de corrida, aula do personal, pilar. Eu pensando Um comigo. monte de coisa. Tem que saber administrar bem o tempo, hein? Fora que dentro da igreja também, né? Ativa, né? Ministerialmente, né? Como foi pra você se despertar, pra você, né? Que hoje você é uma das líderes da intercessão, como foi esse despertar pra você? Na verdade, foi bem, tipo, natural. Porque quando eu entrei na igreja, né? Me perguntaram pra mim, Jéssica, o que tu gosta de fazer? Eu falei, eu gosto de orar. Aí eu falei assim, então eu tenho um ministério pra ti. E me colocaram na intercessão. Gente, eu tinha meses que eu tava na igreja. Não era nem batizada ainda na época. Na verdade, não era nem batizada. Porque eu demorei ali uns 8 meses pra me batizar, né? Que eu falei assim, que meus pais sempre falam algo, né? Jéssica, se tu der a tua palavra em algo, vai até a final. Então eu falei assim, o dia que eu descer as águas, não tem mais volta. Então eu demorei ali uns 8 meses. Mas aí fazer, o que tu gosta de fazer? Eu falei, orar, me botaram na intercessão. E aí foi ali que eu comecei a ser despertada, né? Para essa questão de oração e tudo mais. E foi natural, foi passando o tempo. E Deus ele vai falando, ó, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E Deus foi colocando, Deus foi despertando. Até que chegou um momento que Deus falou assim, agora eu vou te dar um ministério para te cuidar. E aí foi quando eu fui para a liderança da intercessão. Né? E existe uma responsabilidade, né, muito grande, porque a gente entende a questão espiritual, mas também as vidas que estão ali. Mas a gente entende que a gente disse sim a Deus.
E quando a gente diz sim a Deus, Deus ele vai nos tirar da nossa zona de conforto, né? Para ir na dependência dele. Então eu falo assim, não sou eu que lidero, é o Espírito Santo. E eu coloco na dependência dele, né? E as minhas orações Senhor, desperta aquelas que o Senhor deseja. E eu falo assim, que nem a Gia da intercessão, muitas gurias passam da intercessão, às vezes fica 2, 3 meses, descobre outro e vai. Gente, as gurias da dança, a maioria que dança, passou no Ministério da Intercessão, que começaram a dançar na intercessão, do nada, levantar. Você descobriu o dom da intercessão lá. Gente, era muito... Ai, tem muita história, meu Deus, tem muita história. Eu lembro do DIP que teve na Unimar, fazia uns 3, 4 anos que eu estava na igreja, e a gente teve torre, né, pro DIP e tal. Então a gente ficava, tipo, só saía da sala de oração para o horário das plenárias, depois voltava o dia inteiro. Gente, tantas gurias que foram destravadas lá, que tu olha para trás e fala assim, meu Deus, como Deus é bom, né? E aí, esse ano, tantas outras coisas novas vêm acontecendo, né? Esse ano o pastor Davi me chamou para estar ministrando no DIP. Isso, eu ia te perguntar, inclusive, porque se você compartilhou um pouquinho com a gente, e a Jéssica lá atrás era tímida, né, como você compartilhou, e hoje você ministra no DIP, você ministra também no Face a Face, nos encontros. Você parou pra falar, meu Deus, Senhor, olha isso que tá acontecendo. É Deus, né? Eu lembro que a primeira vez que a pastora Rosângela me chamou para ministrar no Face foi logo depois da pandemia, acho que 2021, acho que foi. Gente, eu fiquei 3 dias que eu não dormia. Eu falava, meu Deus, como é que vai ser esse negócio? Mas aí eu falava assim para as gurias, eu falei, gente, eu vou falar não para a pastora. E as gurias, não, você não vai falar não para a pastora, não. Você vai falar sim. Mas é um trabalhar de Deus, né? Porque tu diz sim, é fácil, não é fácil. Mas Deus, ele vai sustentando. E aí, nesse ano, Deus falou assim, eu vou te levar a novos níveis. Eu falei, ai, meu Deus do céu, me ajuda, Senhor. E quando o pastor Davi veio conversar comigo, Deus já tinha me falado. Porque Deus me mostrou, um tempo antes, Deus falou assim, eu vou ter que colocar um microfone na tua mão. E abre a boca e fala. E aí, quando ele avisou que eu ia ministrar a primeira vez, gente, 1 semana sem dormir de novo. Sem dormir, sem comer. Mas na hora tu vê que é o Espírito Santo, né? Porque na hora que tu sobe, tu vê que começa a falar. Tu fala assim, meu Deus, não tem nada escrito disso no sermão. Mas tu vê que é o Espírito Santo. Mas a gente diz sim ao Senhor. E aí... eles aqui e tem que ir. Nossa, e assim, você realmente é muito usada, né? Porque quando ela ministra, Glória a Deus. o céu abaixa mesmo, né? Muito boa a ministração. Glória a Deus. Até tem uma pergunta aqui que pessoas de fora perguntam. E como é a vida de um intercessor fora do ministério? Na verdade, o intercessor a gente é a todo momento, né? Algo que, assim... a gente não pode negociar. É vida de oração, tempo no secreto. Eu tenho uma vida bastante corrida, mas eu tenho meu tempo de estar com Deus. E esse tempo eu não abro mão. Então, de tal hora, é o meu tempo de orar, de buscar. Só que eu sou uma pessoa que, por exemplo, assim, eu estou na academia, eu estou lá orando baixinho em línguas. Eu estou dirigindo, eu estou orando em línguas. Às vezes tu passa por uma situação, tu começa, é natural, né? Tu começa a interceder. Deus, toca sobre a vida dessa pessoa. Tu nem sabe quem é a pessoa. Deus, toca sobre a vida dessa pessoa. Né? E além disso, de consagração de oração, consagração em jejum. Né? O intercessor, ele precisa jejuar, porque ele precisa estar sensível para ouvir a voz de Deus. Porque senão, muitas vezes, vai ser a nossa voz carnal, o nosso eu, o que eu acho, o que eu penso. E quando tu está no momento da intercessão, tu tem que orar aquilo que está no coração do Pai. E às vezes o que está no coração do Pai é diferente do que está no nosso coração. Que a gente vai falar, Deus, eu não concordo com isso. E aí Deus fala assim, mas sou eu que estou lá, e aí? Tu vai ir contra Deus? Não vai. Tu tem que orar aquilo que está no coração do Pai. Então a gente precisa ter um tempo de consagração em oração, consagração em jejum, que nem eu tenho o hábito há muitos anos. Eu tiro pelo menos uma vez na semana para jejuar. Fora os outros jejuns que Deus direciona. Né? E aí, às vezes, as pessoas até me perguntam, Jéssica, quando, por exemplo, tu vai ministrar, tu jejua para ministrar? Eu falo, não. Porque já é um hábito. Ah, e pro face a face, a gente faz o jejum pro face a face. Mas isso já tem que ser um hábito nosso cristão. Não só quando vai ter algo ali, né? Um evento, né? Porque o maior erro do cristão é tipo assim, não, vai ter uma conferência, vai ter isso. E eu quero receber algo de Deus. E aí eu vou começar a orar mais e jejuar mais. Na verdade, isso é uma barganha, né? Que a gente está falando, Espírito Santo, eu estou te buscando porque eu quero algo. Eu quero a resposta de algo. Mas quando a gente tem uma vida em consagração, a gente tem esse entendimento, e é fácil? Gente, não é fácil. Porque a nossa rotina, ela é correria, mas a grande questão é o que é prioridade na nossa vida.
Se a prioridade for Jesus, poxa, hoje eu não tenho o hábito de orar de tal hora, eu não tenho o hábito de jejuar. Então eu começo com uma disciplina. Eu vou colocar o despertador, assim como na atividade física, eu vou colocar o despertador, tal horário eu vou orar. O WhatsApp vai ficar brim, brim. Não, desliga o WhatsApp, põe um louvor e fica lá. Tu e Deus, eu não vou sair daqui enquanto eu não tiver o meu tempo com o Senhor. Então a gente precisa gerar primeiramente uma disciplina para que depois vire um hábito. E aí isso vai ser a tua vida. E aí às vezes tu vai estar dirigindo na moto, Deus vai estar falando contigo, tu vai entrar numa loja, Deus vai falar contigo. Não vai ser em momentos específicos, mas vai ser em todo momento Deus vai estar. E porque também quando tu tem essa questão de oração e de jejum, tu fica mais sensível a Deus. É nítido isso, que tu fica mais sensível a Deus, tu consegue ouvir mais a Deus, tu consegue ter a sensibilidade do discernimento do que está acontecendo. Porque, por exemplo, a intercessão, né, dentro da igreja, a gente precisa muito. Uma das coisas que eu mais oro, o dom que eu mais peço para Deus é o dom de discernimento. Eu falo, Deus, me dá o discernimento necessário que eu preciso ter. E Deus, ele vai fazendo, né? Deus, ele vai operando. Mas eu sou apaixonada pelo ministério de intercessão. Eu falo que desde que eu entrei na igreja, é um ministério assim, e eu olho para trás, né, que nem tem uma... Se vocês conhecem a Ana Clara? A Ana Clara, ela tá no... Agora ela é casada, né, ela tá na Argentina, ela tá aí de férias. A Ana foi minha primeira líder da intercessão, né, e quando eu entrei na igreja, por eu vir do futebol, todo o meu histórico, às vezes as pessoas olhavam meio atravessado. E a Ana foi a pessoa que olhou para mim e falou assim, Jéssica, eu acredito em ti. E eu falo que eu sou resposta de oração da Ana. Nossa. Porque, assim, até os momentos assim, mais difíceis, que eu, tipo, não estava indo direito na igreja, eu chegava lá, a Ana chegava a me abraçar e falava assim, Jé, que bom que tu veio, que bom que tu está aqui, tu está no lugar certo. Isso faz uma diferença, né? Isso faz. Porque o intercessor é isso. Ele consegue enxergar no outro aquilo que ninguém vê. E às vezes até o que nem ele vê. Porque eu não vi em mim, gente. Eu nunca imaginei estar onde eu estou, viver o que eu vivo. Eu nunca imaginei isso daqui. E aí o intercessor, ele tem esse olhar. Porque ele tem o olhar do coração do Pai. Porque quando não tem como tu interceder por alguém e não sentir o coração de Deus por aquela pessoa. Nossa. É verdade. E não amar aquela pessoa, entendeu? Então eu falo muito pra Ana, eu falo, Ana, eu sou tão grata a Deus pela tua vida, porque tu acreditou mais em mim do que eu mesma, né? E eu falo pra ela que eu sou resposta de oração dela, né? E a minha oração é que Deus levante outras moças, outras adolescentes, porque um dia vai ser passado. Eu falo, não vou estar na liderança da intercessão para sempre, né? A liderança, ela precisa continuar, não sei o que Deus tem, mas vai ser passado. Então a minha oração é que Deus levante, sabe? Moças que amem a Deus e são apaixonadas pela presença. Amém. Inclusive, o Ministério de Intercessão é o que eu, assim, tem vários ministérios na igreja, né? Mas é o ministério que eu olho e eu me vejo lá, sabe? Eu dei uma parada, tava fazendo algumas coisas, mas eu até falei que eu vou voltar aí, porque realmente me vejo nesse lugar. Eu gosto muito também. Tem outros ministérios, mas eu acho que cada um tem que fazer aquilo que Chamado, se identifica. Né? Chamado de Deus. É chamado mesmo. Acho que não é nem questão de gostar, é chamado. É chamado. E uma coisa que eu acho legal, que é quando eu entrei na igreja, eu fiquei, acho que depois de um mês, 2 meses assim, uma amiga falou assim, tem um negócio lá, uma intercessão, você não vamos? Aí eu falei, vamos. Eu fiquei meio, o que é isso, né? Aí eu comecei a ir, eu gostava muito, eu fiquei um bom tempo assim, intercessão antes de mudar pro DIP. Aí quando eu mudei pro DIP eu não fui mais. Não fui. Mas eu lembro que, assim, a diferença de quando você vai na intercessão e vai pro culto, e quando você vai no culto, é, tipo assim, gigantesca. Parece que é outra coisa, né? É muito diferente. É porque acaba que Deus, ele te usa para gerar um ambiente de culto, né? E tu consegue sentir o peso que do culto, o peso que tá no coração de Deus, o que Deus quer fazer. Então tu já chega no culto quebrantada, né? Você chega dentro, não precisa nem falar muito, já tá chorando. Gente, eu sou chorona, né? Então eu não sou muito par. Mas assim, tu consegue sentir um ambiente diferente. Sim, sim. É diferente mesmo, porque às vezes você vai... Às vezes não, né? Você vai na intercessão e aí ali... Meu Deus, Deus derrama. E aí você já chega no culto assim, Deus continua aqui, ó, derramando pra todo mundo sentir, né? É forte, muito forte. E hoje, com a vida que você tem, qual o legado que você quer deixar para essa geração? Olha,
Uma vez, a última vez que eu ministrei no Face de Moças, eu ministrei sobre vida de oração, né? E tem algo que queima muito forte no meu coração, né? Que eu falo que o dia que eu morrer e eu for enterrada, que as pessoas ao ver a lápide, elas falam assim, poxa, essa foi alguém que caminhou com Deus. Esse é o legado que eu quero deixar. Que sejam levantadas pessoas que andem com Deus, sabe? Que busquem a presença, que são apaixonados pela presença. Eu até me emociono, você vê, né? Eu começo a falar de Jesus, eu começo a chorar. Mas que pessoas que amam a Jesus, sabe? Porque realmente tudo aqui na Terra é passageiro. Eu falo, eu já vivi muitas coisas, né? Por exemplo, eu já vivi o auge do futebol, onde tu é conhecida, tu chega num lugar, tu é conhecida, tu é entrevistada pelas pessoas, a gente dava muita entrevista. Aí tu chegava num restaurante, não precisa pagar não, deixa que eu pago, por tu ter esse reconhecimento. Mas isso é nada perto da presença de Deus. Isso é tudo pó. Mas quando tu entende essa presença que a gente carrega, e a minha oração sempre é que o dia que eu não estiver em Marília, que eu possa deixar um legado de pessoas que se levantarem em oração. Pessoas que são apaixonadas pelo Espírito Santo. Ai, Jesus, que episódio maravilhoso. Meninas, mais alguma coisa? Minhas acabou. A minha também, porque a que eu ia perguntar, você já respondeu no começo. Aí eu nem vou perguntar. Foi muito legal, porque o que a gente mais aprendeu aqui é sobre trabalhar a mente, e não só na corrida, mas em todas as áreas, né? É verdade. E disciplina, constância, muito bom, gente. Muito bom. Essa questão também de trabalhar a mente é legal porque você realmente leva para tá dentro do esporte, mas você leva para todas as áreas da sua vida, inclusive cristã, né? Você fica mais não seria forte a palavra, mas focado, né? O meu objetivo é esse, o meu propósito é esse, é para isso que eu estou aqui, então é esse ponto. Então, os barulhos que o mundo, as setas que Satanás tenta colocar sobre a sua vida, são só barulhos, né? Porque você está focado ali. E o esporte traz muito isso é muito legal, né? E isso é muito forte, né? Porque às vezes os barulhos externos podem ter desviado o foco, né? Mas quando tu tem realmente essa mente entendendo o objetivo, nada vai te parar. Sim. Mas tu vai seguir para cumprir o propósito. É verdade. Bom, eu não tenho mais nada para perguntar. A gente espera que você de casa tenha gostado, viu? Porque esse episódio, meu filho, se você não apanhou, a gente apanhou bastante. Realmente. A gente apanhou lá na academia. E o Helena, você vai começar a correr agora? Olha, o que eu mais quero em correr é porque eu acho realmente muito legal. E porque eu acho que dá uma parecida assim na mente, sabe? Porque eu sou muito ansiosa. Tipo, a ansiedade às vezes me consome, assim, E a por corrida dentro. ajuda muito para isso. Então eu tô pensando em correr por isso também. Vamos começar. Primeiro passo, comprar o tênis, bora lá. É isso aí. É que tem tênis certo também, né, pra correr, né? Tem, né? Tem tênis certo. Tem tudo isso na corrida, né? Tem tudo isso, mas já pede presente de Natal aí, entendeu? Aproveita o final de ano. Aproveita, as black. Começar o ano já voando, já. Já vou. É isso. Mais alguma coisa que você queira compartilhar? Não, quero agradecer a vocês, né? Espero que as pessoas possam ser edificadas, né? E eu creio nesse projeto de Deus sobre a vida de vocês, que é apenas o início, né? Talvez vocês falem, poxa, Deus, começamos, mas hoje parece pequenininho, mas vai ser algo que eu creio mesmo que vai florescer, vai tocar muito as mulheres. E um dia vocês vão estar lá na frente e falar, poxa, um dia eu estava lá atrás e era tudo tão pequeno e olha a proporção que tomou. Mas é porque quando a gente diz sim ao Senhor e obedece a Ele, mesmo nos dias difíceis, Deus ele vai trazendo as conexões certas, as pessoas certas. Então eu creio muito nisso, num tempo de conexão do céu sobre a vida de vocês. Amém. E que vocês vão alargar as tendas. Amém. E vão expandir mesmo em nome de Jesus. Amém. A gente também quer te agradecer, foi um prazer te receber aqui, porque a gente aprendeu muito, né? Foi um episódio tão leve, tão gostoso. Foi. Né? Tiramos várias dúvidas, aprendemos um monte, apanhamos, mas que o Senhor continue te usando. Amém. Dentro do seu ministério, no seu trabalho, que as coisas também
cresçam, que saiam realmente do seu conforto, que Deus te tire mesmo, porque é bom, né? Deus tirou ela do confortável, onde ela tá aqui agora? Aí, entendeu? Várias pessoas sendo abençoadas, então que Deus te tire mesmo do que é confortável, para que várias pessoas conheçam o nome dele. E o que você carrega é muito leve, mas ao mesmo tempo muito forte, né? E a gente honra a sua vida por isso, porque o que você carrega é realmente forte e tem Jesus. Então, que você tenha isso cravado mesmo no seu coração, o que você carrega é leve e é forte, né? E que Deus continue te usando. Muito Amém, obrigada. em nome de Jesus. Gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Comenta aí. Não esquece, já manda pra alguém aí também pra ser edificado como você foi, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!